E você acompanhou muito o Vitor Pereira no Porto, onde ele foi um treinador campeão, onde talvez tenha sido o lugar onde promoveu ele a ser um treinador referência a ponto de chegar em outras grandes equipes na própria Europa. E o torcedor do Flamengo tem um pouquinho de conhecimento do Vitor Pereira, sem precisar sair do país, porque ele acabou de treinar. Sim, é isso. Mas eu quero saber a sua opinião como torcedor do Porto, cara. O que você espera do Vitor Pereira vindo treinar o Flamengo? Você espera algo tão grande como foi, por exemplo, o Jorge Jesus em questão de perfil? O que você pode dizer para o torcedor rubro-negro, para quem sabe acalmar até o coração do cara que pode estar com um pezinho atrás na contratação do nosso novo treinador? Assim, eu não vou falar nada sobre, assim, quando foi Paulo Sousa, correu mal. Mas não sei se o Alan se lembra, eu na altura falei que a minha preferência era o Vítor Pereira. Com Paulo Sousa correu mal, eu também não conhecia o trabalho dele e nem quero conhecer, já vi o suficiente. Já por isso é que ele nunca treinou uma equipa grande em Portugal. Pronto, e correu mal é página virada. Agora, antes de falar de Vítor Pereira, eu acho que o Flamengo esteve muito mal na forma como geriu a saída do Dorival. Acho que não foi respeitoso e não concordei. A forma, é assim, não sei por nós todos, mas o que saiu não foi uma forma muito boa de despachar o Dorival. Pronto. E mesmo a contratação do Vítor Pereira está visto que vai dar muitas páginas de jornais ainda, porque a sogra parece que estava bem de saúde e afinal foi uma desculpa. Mas a verdade é uma, assim, ele no Corinthians fez um bom trabalho, porque é o primeiro ano, não tinha assim um elenco tão forte como o Flamengo e ficou à frente do Flamengo. Basicamente fez uma boa campanha do Brasileirão e da Copa, e isso já lhe dá uma certa vantagem, já não vem a zero, ou seja, conhece as equipas brasileiras, e isso também é uma boa vantagem. Agora, em relação ao Porto, o que eu posso dizer é que ele, nos anos que esteve aqui, ganhou títulos e num deles até teve só um empate. De todos os jogos do Campeonato Português só teve um empate. Portanto, toda a gente o adora por causa daquele momento em que ajoelhou o Jorge Jesus, com o gol de Kelvin. E tem uma boa história no Porto. Ele, se quisesse voltar, eu aposto que muita gente o aceitava. Mas se isso é garantia que vai correr bem no Flamengo, não. Isso não é garantia nenhuma. Até o Guardiola pode chegar e ser uma boa bosta. Mas podem... Só para entender, você falou que então o Jorge Jesus nunca venceu do Vitor Pereira, é isso que eu entendi? Já venceu. Só que naquele ano era o penúltimo jogo do campeonato e o Porto tinha que ganhar. Então foi no Dragão, foi em casa do Porto, e foi no minuto 92 que o Calvin marcou o gol decisivo, que depois deu o campeonato ao Porto. Pronto, e foi nessa altura, como era decisivo para o Benfica e para o Porto, que o Jorge Jesus se ajoelhou, pronto, e ficou, até tem memes por causa disso. Isso foi um momento que jamais os portistas vão esquecer e as pessoas, e mesmo quem viveu isso, não vai esquecer. Aposto que o Jorge Jesus também deve estar traumatizado com essa situação, por isso está marcado na história e é um bom treinador. Taticamente agora, eu só acho que não é tão ofensivo como o Jorge Jesus para o Flamengo. Mas em termos de tática e rigor, penso que o Flamengo está bem servido. Agora é preciso também que corra bem, não é? Não adianta nada os treinos serem bons, como já vimos, não é? Os treinos podem ser muito bons. Mas chegar ao campo e não entregar, vai ser avaliado por isso. Se não entregar resultados, se não entregar performance, eles têm que dar tudo em campo e mostrar que querem mesmo ganhar. Senão, não vai adiantar de nada. Pode haver treinos e aquelas gigantes que não adianta de nada. Tem que chegar lá e entregar. Tira uma dúvida minha, Nuno. Tira uma dúvida minha. Ele foi campeão aí pelo Porto, certo? Certo. Como foi o segundo ano dele após ter sido campeão no Porto? Porque, assim, muito se falava aqui no Brasil que o Jorge Jesus também não conseguia fazer trabalho de médio e longo prazo, porque o nível de desgaste era muito grande com os jogadores, devido à cobrança, a forma incisiva de fazer, né? Eu tinha, e aí eu tô compartilhando do mesmo sentimento que o seu, Nuno, a forma como eles, né, não
permaneceram com o Dorival foi muito errada. A diretoria do Flamengo ela vai muito mal nesse quesito. Ela vai muito mal, tá? Não é de agora, Nuno. É não. Setores. Essa atual diretoria, ela tem esse tipo de postura que, infelizmente, não me agrada, não me representa. Uma vez dito isso, né, eu tinha quase que convicção de que o Dorival não conseguiria permanecer, né, e domar esse elenco, dado a dívida de gratidão que teria. A pergunta que eu estou te fazendo, já viram a preocupação, eu sei que as notícias e informações que chegam é que o Vitor Pereira ele é muito incisivo, ele é um cara bem ríspido, de muita cobrança. Se ele tiver que fazer com o Gabigol o que o técnico de Portugal fez com o Cristiano Ronaldo, ele vai fazer, ele vai botar no banco, não adianta ficar de biquinho e não ficar, ou treina e trabalha para conseguir estar performando no seu auge, no melhor, ou então você vira a opção do treinador. Eu estou numa linha de pensamento correto ou não? Sim, tá, porque ele, assim, a exigência dele é muito alta. No Porto ninguém estranha, porquê? Porque os próprios jogadores e as pessoas que estão dentro do Porto estão habituadas a esse rigor máximo. Tanto que é a única equipa que sempre dá luta na Liga dos Campeões. A de Portugal, claro. Eles aqui dentro o rigor já é muito alto, por isso os jogadores não sentem nada porque estão habituados. Basicamente, qualquer treinador que entra, eles estão habituados que a exigência seja máxima. Nos outros clubes, é normal que os jogadores possam não gostar tanto, porque ele realmente exige muito. Mas isso, quer dizer, se formos a ver isso, então há muitos treinadores aí que não tinham trabalho, não é? Que os jogadores iam dispensá-los sempre. Tem que haver um compromisso dos dois lados, não é? O Vítor Pereira também não pode entrar a matar, como eu costumo dizer. Tem que entrar, tudo bem. Aliás, ele já trabalhou com vários jogadores brasileiros, aqui em Portugal, o Hulk, teve o Danilo, o Alexandro, e ele sabe como lidar com os jogadores. Agora, se os jogadores não tiverem compromisso, aí vai ser mais difícil. Ali não há ninguém que faça milagres se não houver compromisso. Vamos ver. Acho que eu estou mais confiante do que quando era o Paulo Sousa. Mas isso não quer dizer nada. Basta perder 2 ou 3 jogos que a crise volta. Exatamente isso. E é isso. Show de bola. Ó, teve algumas mensagens aqui que chegaram pra gente já, e claro, o Alan também, ó, o Manuel, ó, pedi no Twitter e vocês trouxeram para falar do Vitor Pereira, até porque o trabalho dele no Porto foi diferente do Corinthians. O Vitor Pereira pode evoluir o Gabigol e outros atletas? O Manuel é um grande crítico do Gabigol no sentido de achar que o Gabigol tem espaço e projeção para melhorar, principalmente nos dribles e esse tipo de situação. Você acha que o Vitor Pereira pode vir para trazer o Flamengo a evoluir alguns jogadores a ponto de melhorarem cada vez mais e produzirem bem mais futebol dentro do clube? Você acha que isso é possível? Eu acho que é possível, mas é como eu falei, é preciso haver compromisso. Se o jogador não tiver mentalidade para isso e compromisso, não vai adiantar nada, porque ele vai querer que ele faça o melhor e ele simplesmente não vai dar porque não quer. Os jogadores têm que estar comprometidos todos e dar em campo o melhor pelo clube, e isso, obviamente, ele deve saber, pronto, ele sabe onde é que colocar os jogadores e sabe onde é que eles vão render mais, e eles não podem ser teimosos, não é? É óbvio que não vai pôr o Gabigol à defesa, óbvio, porque o Gabigol é melhor do que há 5 anos atrás, isso vem a quem vier, não é, pode não estar tão lá na frente, mas os movimentos que ele faz são muito bons. E o Vítor Pereira de certeza que vai retirar o melhor de cada jogador, mas eles também têm que estar comprometidos. E isso, isso vai ser possível ver depois, nos primeiros meses, dá para ver bem se o jogador está comprometido ou não, se é a escolha ou não do Vítor Pereira, e as polémicas vão aparecer todas, se tiver que aparecer. E a sogra vai aparecer nos treinos. Qual é o esquema que ele mais gosta de atuar? Ou que você, que acompanha muito mais ele do que a gente, né? Eu vi no Corinthians ele jogando no 4-4-2 ali, né? E aí até tentando mudar. Ele tem alguma preferência no cara, ele conseguiu bons trabalhos aqui no Porto, não sei, tal equipe de Portugal, jogando dessa forma. Então, teoricamente, ele tem, né, tende a priorizar essa forma. Tem isso ou você acha que não? Assim, eu não sou especialista nisso, mas eu acho que as equipas dele são muito dinâmicas, ou seja, não acho que seja assim tão rígido de 4-4-2 e 4-4-3-3. Penso que ele
vai conforme o jogo. Ele adapta-se, ele quer que as suas equipas adaptem-se conforme o jogo. Tanto pode estar a defender, como depois, passado na segunda parte, a atacar mais. Depende do jogo e do adversário. Em consoante o adversário, porque já aconteceu no Porto, por exemplo, jogos que eram mais difíceis e tinham que defender melhor. Se for preciso defender, por exemplo, nos últimos 10 minutos, porque estão a ser massacrados, eles sabem pôr a equipa a defender. Pronto, lá está. Se os jogadores conseguirem transpor a ideia dele para o campo, vai ser bom para o Flamengo. E acho que em termos de tática e opções de ataque e de jogadas, penso que vai ser... Pode melhorar mais ainda o Flamengo, porque os jogadores do Flamengo são muito bons. Só que ele já quer jogadores como o Arrascaeta, por exemplo. O Arrascaeta não vai ser suficiente. Ele gosta de jogadores desses criativos que consigam desbloquear o jogo sempre que for preciso, que senão não vai ter soluções. Só o Arrascaeta. Se perder o Arrascaeta, vai por quem? Ele precisa de alguém que abra o jogo, que distribua o jogo, que faça jogadas, e isso tem que haver mais outros. Eles acho que falaram do Talisca e outros, mas vamos ver. Ele sabe quem é que... Ele sabe o que quer. Basicamente, ele sabe o que quer e vai pôr as cartas na mesa. E depois depende. Se a direção conseguir, tudo bem. Se não conseguir, ele faz o trabalho com os jogadores que tiver e